Que bom poder estar aqui com você e poder compartilhar da palavra do Senhor, amém? Que unção maravilhosa. Que unção maravilhosa, amém, amados? Eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia, lá em Salmos 143, no verso 10, nós vamos ler. Sabe, nós temos, ao longo desses anos, a gente tem aprendido muito a respeito sobre oração. E nós falamos muito sobre Tiago, que é a oração da fé. Mas sabe, eu quero dar uma outra perspectiva para você hoje, nessa noite. A respeito de como nós devemos nos portar e nos posicionar em determinados momentos na oração. Amém? Quando nós vamos ler a palavra, nós vamos ver que existe mais um posicionamento de Deus, no sentido de dar um não, e eu estava ali me divertindo, vendo a Rafa dando uma bronca ali no Francisco, e a cara dele amuada, do que efetivamente autorizando nós fazermos algumas coisas. Salmo 143, 10 vai dizer assim: ensina-me a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me em todo o bom espírito, por terreno plano. Sabe, nem todo não é rejeição. Às vezes há redenção nisso. O pai que diz não hoje está preparando um sim eterno para amanhã. Nós temos um posicionamento, nós que somos da palavra da fé, e eu costumo sempre fazer uma brincadeira no Rema, que nós deveríamos ter o 3º ano no Rema, que é um momento onde nós vamos trazer um pouco de equilíbrio. E sabe, a Bíblia vai nos mostrar que Deus ele falou mais não do que sim. Mas talvez você esteja falando, mas Paulo disse que todas as promessas do Senhor têm o sim e o amém. Sim, é verdade. Mas sabe, nós vamos ver, por exemplo, Deus falando em Êxodo capítulo 20, pelo menos 10 não. Não terás outros deuses, não farás imagens, não tomarás o nome do Senhor em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então Deus ele já está começando a falar algo para nós aqui, amém? Porque quando nós estamos entendendo a respeito desse propósito de Deus, e aí eu vou tomar de novo o exemplo da Rafa, o Francisco queria correr na igreja, e a minha esposa já viu ele com a cara amuada, e já foi lá com ele, e aí a Rafa já disse, não, é que ele quer correr na igreja, e agora é não. Porque existe todo um propósito da parte de Deus, para que nós possamos caminhar em segurança. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, no verso 17, não comereis da árvore do conhecimento. É uma boa palavra, não é? Mas infelizmente nós tivemos alguém que foi lá e conversou com uma serpente e caiu. A Bíblia vai nos dizer também lá em Efésios capítulo 4, no verso 27, não deis lugar ao diabo. A Bíblia vai nos dizer também lá em Efésios capítulo 4, no verso 29, não saia a palavra torpe da sua boca. Veja, eu estou falando para você a respeito dos nãos de Deus. E talvez você acaba conjecturando sobre a palavra que nós tivemos nessa manhã, falando, mas espera aí, então o Wilson agora está entrando em contradição com aquilo que Eliane ministrou? Não, não estou. Eu só estou trazendo para você um equilíbrio. Sabe, é verdade que quando, no momento de adversidade, nós recebemos uma palavra profética, ela vai se cumprir. Aliás, a Bíblia vai nos dizer em 2 Crônicas 20, 20, confiei no Senhor, seu Deus, e estareis seguro, confiei nos seus profetas e prosperareis. Bem, o profeta ele interage e a palavra se cumpre. Mas nós precisamos também nos colocarmos num posicionamento onde, como Deus ele enxerga determinadas coisas nas nossas vidas. A Bíblia não para por aí. A Bíblia diz assim, no imperativo, não andeis ansioso por coisa alguma. É Deus falando, não andeis ansioso, é uma negativa. Deus vai falar ainda, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia vai nos dizer ainda, não desprezais os pequenos começos.
Veja que Deus está dando ordens no imperativo para que nós venhamos a caminhar numa posição. Os nãos proféticos e teológicos de Deus, advertências espirituais, não endureçais o vosso coração, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Sabe, nós temos vivido uma sociedade hoje, e eu gosto quando o pastor Janduí ministrou a respeito de uma sociedade líquida, ou de uma geração de cristal, onde hoje nós temos vivido uma deficiência, um déficit em relação à palavra. Quando nós podemos chegar para um jovem e dizer para ele, olha, ainda não é tempo de você se envolver nesse relacionamento. Eu me lembro que certa vez eu virei para um jovem, estava ele e a sua namorada, e eu falei assim, olha, Deus não tem nada nesse propósito aí de vocês dois. E esse jovem virou para mim e falou assim, não, mas Deus falou para mim. Bom, 4 meses depois estavam separados. De duas uma, ou Deus é mentiroso, ou ele era mentiroso. Mas Paulo vai nos dizer, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo. É muito não da parte de Deus. Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. De modo que a nossa oração, ela possa ser de fato e de verdade alinhada com o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu me lembro que eu estava dando aula lá em Sorocaba e eu fiz uma brincadeira com a turma. E eu virei para a turma e falei assim, bom turma, então agora para nós entendermos melhor a respeito de oração de consagração, eu quero que vocês abram por favor a sua Bíblia em Mateus capítulo 29. E eu fiquei quieto e todos começaram a folhear a Bíblia, e vai de um lado e vai do outro, e vai de um lado e vai do outro. A esposa do pastor olha para mim e fala, pastor, acho que o senhor errou. Não existe Mateus capítulo 29. E eu falei, exatamente, essa é a oração de consagração. É aquela oração onde você não tem uma direção clara e escrita da parte de Deus. Então você vai se prostrar diante do Senhor e você vai buscar a direção da parte dEle, porque você já nasceu de novo. E porque você já nasceu de novo, então agora você vai se submeter à sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabe, quando nós pegamos Atos, capítulo 28, na verdade começa no capítulo 27, quando Paulo está na sua viagem missionária, eu gosto desse texto, dessa passagem, porque parece a minha mãe quando eu era pequeno. Porque Paulo, ele tem uma inspiração da parte de Deus e fala para o povo, olha, essa viagem não é para a gente ir, porque vai dar ruim. Vai dar ruim essa viagem. E a Bíblia diz de uma forma tão clara, a Bíblia diz assim, e o capitão, confiando muito mais no piloto, não considerou aquela palavra. A Bíblia vai nos dizer para nós não confiarmos no nosso braço, mas confiarmos no Senhor. Bom, o porquê que eu falo que esse texto eu gosto muito, que parece a minha mãe? Porque tem um naufrágio, e é como se Paulo estivesse dizendo da seguinte forma, eu te disse que não era para você ir. A minha mãe cansava de falar isso para mim, eu te disse que não era para você fazer. Eu te disse, sabe, eu não sei quanto a você, mas às vezes a minha mãe, ela falava para mim assim, se eu for lá e achar, eu vou esfregar na tua cara. Amém? Eu acho que Paulo ele fez nesse tom. Sabe, eu te disse que não era para você ir. Sabe, porque Deus não quer que eu e você venhamos a caminhar em prejuízos e perdas. E é por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia vai nos dizer que nós que nascemos em Deus, nós nascemos em Cristo, somos nova criatura, e porque nós somos nova criatura, agora nós somos guiados pelo Espírito. E essa palavra filho significa ruios, um filho maduro, um filho experimentado. Então Deus, Ele quer que nós venhamos a caminhar de acordo com a sua vontade. Agora, para que eu tenha uma oração respondida, a Bíblia vai nos dizer lá em 1 João, capítulo 5, e você conhece esse texto, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Amém? Essa palavra está dizendo, então, se eu orar segundo a sua vontade, vai acontecer. Agora, e quando nós nos posicionamos segundo o desejo do nosso coração? Bom, talvez você vá aqui chamar aquele texto que diz assim, bom, alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas sabe,
Será que de fato, quando nós estamos orando algumas coisas, Deus ele está de fato já com os braços abertos e com a sua mão inclinada para dizer, toma Lucas, isso aqui já é seu? Sabe, eu tenho um sobrinho, e o meu sobrinho ele é muito engraçado. Outro dia ele virou para mim e falou assim, sabe tio, eu gostaria de ter um iPhone 16. Eu virei para ele e falei assim, que bom, eu gostaria de ter uma Porsche. Ele falou, tio, não sei o que é uma Porsche. Eu falei, pois é, você não sabe o que é a Porsche, você não tem direito de ter um iPhone. Mas sabe o que eu queria dizer para ele? Ele não tem maturidade para aquilo. Existem certas coisas que nós vamos ter que passar por um processo. Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Então, como nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Como que nós vamos orar segundo a vontade de Deus? Sabe, talvez você esteja orando e buscando da parte do Senhor e você está dizendo para dentro de você, ei, isso aqui não está acontecendo. Charles Capps, no seu livro A Língua, ele diz o seguinte, ei, existem pessoas que muitas vezes estão orando uma coisa e confessando outra. Você acaba de anular aquilo que você acabou de orar. Eu me lembro quando um irmão nosso aqui foi pregar fora, e aí o pastor da igreja que ele foi ministrar, virou e falou assim, olha, o meu filho, ele é usuário adicto, e ele, não sei mais o que fazer com ele, você pode orar com ele. E esse irmão foi lá, orou com ele, e quando ele está saindo, ele ouve aquele pastor dizendo, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. E esse irmão, ele é um tanto quanto enérgico, virou para ele e falou da seguinte forma, irmão, você fez eu gastar uma oração à toa. Eu orei ali, crendo, pegando junto com você, que o teu filho seria liberto, e você agora está confessando de novo ao contrário. Sabe, uma das formas de nós já entendermos qual é a vontade de Deus está lá em Romanos, capítulo 12, no verso 2. Quando Paulo vai dizer que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para que de fato e de verdade eu tenha uma oração que ela venha a ser atendida, eu tenho que ter uma mente transformada. Eu tenho que conhecer o caráter de Deus. E uma das coisas que nós já sabemos, que é da vontade de Deus, é que todos sejam salvos. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Infelizmente não. Mas a Bíblia vai nos dizer que o ministério da reconciliação foi dado para a igreja. Então o meu papel e o seu papel é ministrar a palavra. É ministrar a palavra, o ministério da reconciliação está aí. Então, se é da vontade de Deus isso, então eu tenho que entender a esse respeito. Eu tenho que me aprofundar a esse respeito. É da vontade de Deus também que nós vivamos uma vida de santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eu não posso viver uma vida desregrada, uma vida como se nada tivesse acontecendo. Eu não posso viver uma vida de pecado. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Você não vai errar o alvo propositalmente. Porque se você erra o alvo propositalmente, você está pisando o sangue, como diz o autor de Hebreus. Você está vituperando o sangue. É como se você não estivesse dando valor ao sangue. Aquilo que Jesus fez na cruz. Então, a minha vida tem que ser uma vida de santificação. Tem que ser uma vida de renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, então uma vida de santificação, uma vida de renúncia, uma vida onde você vai ter que dizer não para certas coisas. Paulo, ele vai dizer, e a minha esposa essa semana teve uma palestra de um filósofo na empresa, e ela chegou em casa assim, toda feliz, e ela virou para mim, rapaz, aquele homem, ele estava falando isso, a gente estava indo na padaria. E aí chega um determinado momento da caminhada, ela vira para mim e fala assim, mas você sabe o que era o mais interessante? Tudo que ele falava é bíblico. E uma das coisas que ele falava era a necessidade de nós não defraudarmos o nosso próximo. E não defraudar o próximo significa amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu sei que eu tenho que amar ao meu próximo, esse amor é um amor ágape, é um amor sacrificial. O próprio Cristo, lá em João, capítulo 15, ele vai dizer que eu não vos chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. E eu dou a minha vida pelo meu amigo. Então, o amor que eu tenho para com você é um amor sacrificial, é um amor de renúncia,
É um amor onde eu vou abrir mão daquilo que é direito meu. Olha que interessante, Paulo chega a determinado momento e fala assim, olha, se existe algum débil na fé, alguém que é fraco na fé, que você sabe que por conta de comida, ele pode perder a sua salvação, ele pode perder, sabe, aquela intimidade, não coma. É melhor você naquele dia comer vegetais do que você comer uma carne. É isso que Paulo está falando. Sabe, certa vez eu ouvi um testemunho maravilhoso de pastor Amauri, e aí a Rafa pode me corrigir depois. Eles estavam numa viagem e um homem abre uma garrafa de vinho na frente dele, e eles estão ali naquele jantar, e sabe, nós somos abstêmios, nós não bebemos. Mas sabe, a palavra do Senhor, ele vai nos dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Veja, não estou falando para você fazer isso, eu só estou dando um testemunho. E naquele exato momento, esse homem, e eu creio que ele estava testando o pastor Amauri, ele vira uma garrafa de vinho e o pastor Amauri jantando. Chega no final, ele vira e fala assim, agora eu quero aceitar esse teu Deus. E ele vira e fala assim, que bom, por que você quer aceitar o meu Deus? Porque você foi o primeiro cristão que ficou na minha frente e não me condenou por eu abrir uma garrafa de vinho. Você estaria disposto a isso? Sabe, a Bíblia vai nos dizer que se eu perdoar um ou outro as ofensas, ele também me perdoará. Então eu tenho que ter uma vida de perdão. Senão a minha oração também não sobe. O próprio Cristo, ele fala dessa forma. Então veja, eu tenho que ter uma transformação da minha mente. Justiça e misericórdia, em Miqueias capítulo 6, no verso 8, diz assim, e ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques justiça, ames a misericórdia e andes humildemente. Sabe, a Bíblia vai nos dizer lá em Eclesiastes que nós não devemos ser demasiadamente justos. Eu estava falando outro dia com o pastor Janduí, eu falei, pastor, o senhor vai me perdoar, mas eu tenho que falar algo. A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos, lá em Romanos vai dizer que nós não devemos desprezar a bondade nem a severidade de Deus. Eu brinquei com ele e falei, pastor, está na hora de você começar a ser um pouquinho mais severo, porque o senhor é muito bonzinho. Aí, tá vendo? Aí ele deu uma risada assim, eu falei, pastor, o senhor é muito bonzinho. Está na hora de você começar a ser um pouco mais severo. Mas sabe, trazendo um equilíbrio. O segundo ponto é você, além de ter uma mente renovada, você saber que tudo está em íntima relação com o próprio Pai. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 10, diz assim, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, se eu quero que a minha oração ela seja uma oração efetiva, eu tenho que saber aquilo que está no coração do Pai. A minha mente ela tem que ser transformada, mas eu tenho que saber aquilo que está no coração do Pai. E para que isso aconteça, eu tenho que saber as fontes. E a primeira fonte diz respeito à própria palavra de Deus, Salmo 119, 105, vai dizer, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Agora eu quero que você entenda algo. Quando ele está falando sobre lâmpada, ele está falando sobre como se fosse essa luz aqui, ela está olhando para cá, está falando no meu lugar, mas ela está falando luz para o meu caminho. Então essa palavra ela vai iluminar o meu caminho. Também eu preciso ter o meu testemunho interior, Romanos capítulo 8, no verso 16, que vai dizer, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Sabe, existem certos momentos na nossa vida que você vai ter que buscar uma direção de Deus. E quando você for buscar essa direção de Deus, você tem que ter os teus ouvidos inclinados a ouvir aquilo que Deus ele vai falar. E Deus fala. Hebreus capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer que Deus falou outrora por muitas formas com seus pais e hoje Ele fala por meio do Filho. Deus fala. E Deus ele quer falar com todos. Isso não é um privilégio meu, não é um privilégio do corpo ministerial. Eu me lembro que certa vez uma senhora aqui da igreja virou para mim e falou assim, pastor, o senhor pode orar comigo porque eu não sei orar? Eu falei assim, então nós estamos lascados, porque eu também não sei. E ela olhou para mim e falou, como assim o senhor não sabe? O senhor é pastor. Eu peguei lá Romanos capítulo 8 e fui mostrar para ela que ninguém sabe orar como convém.
E aquilo foi um refrigério na vida dela, porque ela entendeu que nós precisamos do Espírito Santo, do Paracleto, aquele que vai perscrutar o mais íntimo do ser. Charles Capps, naquele seu livro, Jesus Orando Através de Você, ele vai dizer a respeito de como nós devemos ter uma íntima comunhão com o Espírito Santo. E quando eu tenho essa íntima comunhão com o Espírito Santo, sabe, ele vai me guiar em todas as coisas. O Espírito Santo, ele vai falar conosco também, até por voz audível. Mas sabe, o irmão Reagan conta um testemunho fortíssimo, que uma determinada pessoa foi num culto evangelístico, e ela ouviu um testemunho pela metade, e ela começou a orar e buscar em Deus, e Satanás pegou aquela falha naquele posicionamento daquela mulher, e essa mulher agora estava louca. O irmão Reagan diz que na fila de oração, quando Deus falou para ele, não ore por essa mulher, leve-a para o gabinete pastoral, ele leva essa mulher para o gabinete pastoral junto com seu marido. O irmão Reagan, num discernimento de espírito, vira para ela e fala assim, você ouve vozes, e as vozes que você ouve é dessa forma. E o marido falou, é verdade, ela ouve essas vozes. E ele vira para essa mulher e fala, você quer cessar de orar, de ouvir essas vozes? Ela falou, não. Ela estava ouvindo demônios. Porque a Bíblia não nos ensina, não nos mostra que nós devemos buscar que o Espírito Santo fale com voz audível. Ele vai falar preponderantemente através do teu espírito. E sabe de uma coisa? Muitos de nós estamos fazendo oração sem nós termos o equilíbrio daquilo que a palavra diz a respeito. A Bíblia também nos mostra que nós vamos receber da parte de Deus o entendimento através de visões e sonhos. Mas não necessariamente visões e sonhos, aí nós temos que tomar um pouco de cuidado, amém? Eu gosto de brincar com a minha irmã vira e mexe, ela me liga, ela fala assim, essa noite eu tive um sonho, e eu viro para ela e falo assim, sério, como foi o sonho? Eu tive um sonho de um tiranossauro rex andando numa bicicleta, um meteoro caindo atrás, e aí, disso tudo acontecendo, um furacão, o que você acha que é esse sonho? Eu viro para ela e falo assim, eu não sei o que você jantou ontem à noite, mas o negócio foi pesado. Mas Deus fala também através de sonhos, então eu e você precisamos ter o discernimento de espírito. O discernimento é resultado da renovação espiritual contínua, então eu tenho que ter uma íntima comunhão com o Espírito Santo. A vontade de Deus é revelada na intimidade. Salmos capítulo 25, verso 14, vai dizer assim, o conselho íntimo do Senhor é para os que temem, e a sua aliança para que fazer conhecer. A palavra intimidade no hebraico é sod, que significa conselho secreto. É aquele que leva outrem no secreto. Ei, Jesus ele falou o quê? Ei, vem no secreto comigo. Só que nesse texto também vai dizer a respeito de berit, que significa aliança, tratado. É no íntimo, no secreto com Deus, que ele vai revelar o seu pacto, o seu tratado. No antigo Israel, o termo sod evocava a prática dos reis e sábios que mantinham conselheiros íntimos. Somente estes participavam dos seus planos secretos. Ei, você foi chamado para participar dos planos secretos de Deus. Não, você não entendeu. Deixa eu te dar um testemunho. Sexta-feira nós fomos fazer a entrega de certificados lá no CDP. Amados, o improvável acontecendo. Obrigado, Danilo, pelo teu aleluia. Sabe por quê? Existe uma palavra que foi dada, que o avivamento virá de dentro dos presídios. E sabe, em um ano, nós já estamos em 4 CDPs. Eu estou falando porque eu estive na mesa, estava mais incrédulo que Tomé. Se Tomé estivesse do meu lado, ele ia falar, rapaz, crê somente. Eu tinha acabado de ministrar no CDP 3, e como Deus faz das coisas loucas desse mundo, levantou Fabíola. O que aconteceu? Ela vira para mim e fala assim, vamos lá no CDP 2, no 1 ou no 2, agora me perdi. E eu dentro de mim, é impossível, como que o diretor do presídio vai receber a gente? A única coisa que ela falou para mim foi, não fale que você é um advogado, porque advogado não é bem visto.
né? Faltou ela falar, raça de víbora. E nós estamos caminhando, quem conhece lá o CDP sabe, lugar lindo, maravilhoso, amém? Parece o Jardim do Éden, lá, amados. Aí nós começamos a andar, chegamos lá, e ela não fala que você é advogado. E de repente nós estamos subindo, e nós nos sentamos na mesa do diretor do CDP. E eu mais incrédulo que Tomé. Eu falei, essa Fabíola ela é maluca. De repente eu olho para o lado, chega o diretor, e o diretor tinha mais guia do que você possa imaginar. Eu falei assim, mas o cara aqui, desculpa, não quero afrontar, mas o cara, eu falei, é impossível, é o próprio capeta sentando na mesa. Eu olho para o meu lado esquerdo, o cavalo de São Jorge estava mais empinado do que você possa imaginar. Eu falei assim, mas é agora que não acontece nada aqui mesmo. De repente, esse homem vira para a Fabíola e fala assim, amados, eu estava quieto, dentro de mim, eu falava, Deus, que vergonha, esse cara vai falar não. De repente, esse homem vira, põe na mesa e fala da seguinte forma, Fabíola, o que você precisa para vocês entrarem aqui? Porque quando vocês, verbo da vida, entram dentro do CDP, essa panela de pressão arrefece. Mas não parou por aí. Nós estávamos na escola de ministros, Juliana Borba veio para dar aula. Juliana Borba vai na sexta-feira junto com Fabíola. O diretor vira para ela e fala assim, não consigo receber todas as pessoas aqui. Quantos detentos vocês conseguem dar aula? Resposta de Juliana. Quantos você consegue liberar? A resposta dele foi, parecia um jogo de trucos, 3, 6, 9. Aí ela virou e falou assim, quantos você consegue colocar numa sala? Ele disse, eu não tenho sala, mas eu vou construir uma sala. Quantos você consegue colocar lá dentro? Nós já estamos nos 4 CDPs. E a palavra da fé entrando. Sabe de uma coisa? Porque a aliança do Senhor está sendo revelada. Sabe, a chave é o temor do Senhor. Então, se eu quero que eu tenha uma oração que ela vai se manifestar, eu tenho que estar no temor do Senhor, no íntimo, no secreto com o Senhor. Sabe, nós estávamos ouvindo cada testemunho na sexta-feira. E um deles vira para nós e fala da seguinte forma, esse daqui apontou para um cara. Ele não falava, ele não gesticulava, ele não fazia nada. Mas depois que vocês começaram a entrar aqui e trazer essa palavra, eu quero agradecer vocês. Porque hoje nós estamos vivendo aqui dentro isso que vocês pregam. E aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele vira e fala assim, você está vendo como ele está alegre, como ele está falando? E o rapaz estava todo alegre, todo feliz. Ele falou, esse homem agora, ele fala, ele conversa, ele faz tudo isso, porque a palavra da fé chegou até ele. Aleluia. Romanos capítulo 8, no verso 14, vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, ruios, e eu já falei sobre isso. Então, se você quer que a tua oração, ela seja respondida, seja guiado pelo Espírito. Não seja menino na fé. Sabe, nós estamos num momento onde o Evangelho está requerendo de nós uma maturidade. Não está no tempo mais de nós sermos meninos na fé. Indo de um vento para o outro. Está na hora de nós nos posicionarmos como igreja. Eu estava ouvindo uma moça falar, ela virou para mim e falou assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Por que nós, como igreja nessa terra, nós não clamamos de uma forma veemente como igreja por Israel? Sabe, se nós soubéssemos a autoridade que a igreja tem nessa terra, a autoridade que eu e você temos, nós mobilizaríamos o reino do Espírito de uma forma. Mas nós precisamos agir e operar, como diz lá em Hebreus, de uma forma madura, não como meninos na fé. Sabe, existe uma fase na nossa vida, como diz lá em Romanos capítulo 12, no verso 3, que nós recebemos uma medida da fé. Mas a Bíblia vai nos dizer que há uma responsabilidade na minha vida e na sua vida,
para que nós venhamos a aumentar, a crescer fé. Deus, Ele não te deu uma porção para você ficar estagnado nela. Aliás, a Bíblia vai nos dizer que nós vamos ter que entrar cada vez mais nas águas do Espírito. Nós vamos sair daquele ambiente onde as águas estão nos artelhos, elas vão ter que subir no joelho, elas vão ter que subir, e até o momento onde você vai estar nas águas do Espírito. Deus, Ele te chamou para que você cresça. Deus, Ele não quer que você fique estagnado. Sabe quando Josué, capítulo 1, no verso 7, a Bíblia vai nos dizer: se você meditar na minha palavra de dia e de noite e fizer tudo o que ali está escrito, você prosperará. A palavra prosperar aqui é tessalak, e tessalak significa avanço. Deus te chamou para você avançar. Deus te chamou para você ir mais adiante. Deus não te chamou para você retroceder. Ei, uma pessoa retrocedeu e virou uma estátua de sal. Deus está te chamando para você avançar, porque Deus, Ele não se compraz, Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Deus, Ele não se agrada daqueles que põem a mão no arado e olha para trás. Não, Deus, Ele está chamando eu e você para nós avançarmos. Na Bíblia Amplificada, Salmos capítulo 5, no verso 3, diz assim: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor, de manhã te apresento uma oração, um sacrifício, e fico esperando que fales ao meu coração. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e eu te responderei. Ei, Davi está dizendo algo aqui. Você quer que o Senhor, Ele fale ao teu coração, então está na hora de você se trancar no secreto com Ele, para que Ele venha revelar ao teu coração. O problema é que muitas vezes nós estamos orando, nós despejamos tudo em Deus, nós levantamos e vamos embora. E aí Deus, Ele fala assim: rapaz, agora que eu ia começar a falar, você já foi? Sabe, Deus está ávido por liberar palavras e orientações ao nosso coração. Então veja, aqui há uma receita. Eu vou fazer o meu devocional, eu vou fazer o meu momento de adoração, mas agora eu vou aquietar o meu coração, porque Ele vai falar ao meu espírito. Ele vai falar ao meu espírito. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Se Ele falou que Ele vai falar, Ele vai falar. Talvez você nunca tenha tido a experiência de ouvir o Espírito Santo falar com você, te dando comandos, te dando orientações de direções, falando para você: olha, você vai se posicionar dessa forma. Sabe, para o mundo vai parecer uma loucura. Mas sabe, para você que está em aliança e temor com Deus, você vai entender que é um lugar de proteção e segurança. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 2, e eu amo essa passagem, porque ele vai falar assim: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mistérios no grego significa verdades espirituais ocultas. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você vai orar em outras línguas e você vai pescar os mistérios de Deus. Em Colossenses diz que todo mistério está oculto em Cristo. Agora, preste atenção numa coisa: se todo mistério está oculto em Cristo, e eu vou orar em outras línguas, e eu vou acessar os mistérios de Deus, deixa eu te falar uma coisa, em Provérbios de Salomão vai dizer que o prazer do Senhor é ocultar as coisas do rei, mas o desejo do coração do rei é buscar aquilo que está escondido no coração de Deus. Sabe, não existe nada, absolutamente nada, que Deus, Ele não venha trazer para você. Eu me lembro certa vez, eu conversando com um ministro, eu falei: mas e Deuteronômio 29, 29, que diz que isso daqui está oculto só para aquele tempo do Senhor? Como é bom fazer o rema. Como é bom você receber uma aula de como ser guiado pelo Espírito. Como é bom você ter uma aula de manifestações do Espírito, de você saber dos dons revelacionais. Sabe uma coisa? Talvez Deus, Ele não vai te dar o quadro completo, mas Ele vai te dar o fragmento daquilo. Deus, Ele não vai promover ansiedade no teu coração. Veja, Deus, Ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ei, Deus deu um comando. E na medida que as coisas foram sendo reveladas para Abraão, Abraão foi entendendo o seu propósito. Deus, Ele não quer que você caminhe de forma cega.
Deus ele não quer que você caminhe de forma insegura. Deus ele não vai promover em você aquilo que Ele mesmo diz para você não fazer. Deus ele não vai promover em você ansiedade. Se Ele está falando, não andeis ansiosos, você acha que Deus ele vai ocultar alguma coisa dos seus filhos? E muitas vezes nós ministramos uma teologia equivocada, dizendo, não, sabe o que é? Deus ele vai mandar só você ir. Ei, presta atenção numa coisa, não é isso que a Bíblia nos mostra. Porque a Bíblia vai nos dizer em Salmos capítulo 25, que Ele revela aqueles que têm intimidade. A questão é, você está tendo intimidade com Deus a ponto de Ele revelar o oculto e o profundo para você? Porque a Bíblia vai nos dizer que nada, absolutamente nada, vai ficar no oculto e no profundo. Nada. Ele vai revelar todas as coisas, porque todas as coisas estão patentes e claras diante do Senhor. Aleluia. Agora, quando eu oro em outras línguas, sabe, eu vou literalmente acessar o coração de Deus. Mas eu preciso que você entenda algo. Existirá momentos em que Deus ele vai falar não para você. Como a Rafa fez com o Francisco. E não é porque Deus ele é ruim, porque a Bíblia vai nos dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede dele. Mas sabe por quê? Porque existe algo muito maior no plano profético da parte de Deus. Vá lá comigo, por favor, em Mateus capítulo 26. E eu vou tocar em algo que o pastor Janduí fala muito nessa plataforma. Então, para mim, ficou fácil falar sobre esse texto. Porque pelo menos uma vez por mês, o pastor Janduí fala sobre isso. Mateus capítulo 26, no verso 39, diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse exato momento aqui, os discípulos também estavam dormindo, e Jesus ele se levanta, e ele chega e fala o seguinte, mas vocês não conseguiram suportar nem uma hora. Deixa eu te fazer uma pergunta, se Deus tivesse ouvido a oração de Jesus, eu e você estaríamos hoje aqui? Se Deus tivesse ouvido a oração dos discípulos, dando livramento para Jesus, nós estaríamos aqui? Por isso que nós precisamos entender, e eu não estou falando que Jesus, ele não sabia da vontade, tanto que ele sabia da vontade de Deus, que lá em Lucas capítulo 4, quando ele sai do deserto, ele abre Isaías 61, e ele diz, e hoje se cumpriram as Escrituras. Mas na humanidade de Jesus, naquele momento de sofrimento, aliás, a própria Bíblia diz que quando ele estava no Getsemane, ele estava suando sangue, tamanha a pressão, a opressão que ele estava passando. Naquele momento, a humanidade de Jesus está falando o quê? Pai, eu não estou suportando. Pai, vai ser a primeira vez que eu estarei separado de Ti. E é nesse exato momento que ele clama, se for da Tua vontade. E qual era a vontade de Deus? Qual era a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Sabe, Isaías 53, 10, 11 diz assim, todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, diga, sou eu. Eu acho que vocês não ficaram felizes muito, não, por ser vocês, né? Mas eu vou fazer de novo. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, diga eu. Muito bem, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, diga, as minhas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho. Agora preste atenção numa coisa, em João, quando Jesus ele está na cruz, a Bíblia vai nos dizer que quando ele diz está consumado, a palavra consumado no grego significa tetelestai. E talvez tetelestai para você é uma simples palavra, o está consumado, está tudo bem, eu entendi, é a obra acabada.
Mas, na verdade, a palavra tetelestai é uma palavra jurídica, que os judeus utilizavam diante de uma nota promissória, onde havia como uma confissão de dívida, e quando o credor pagou, era escrito no final, tetelestai, está tudo pago. Em Colossenses vai dizer que todo escrito de dívida foi apagado, tetelestai. Sabe o que isso significa, meu amado? Talvez você não esteja ainda compreendendo o porquê ainda alguma oração tua não foi respondida. Mas talvez porque você não entendeu todo o plano daquilo que Deus ele tem estabelecido para você. Paulo virou para Deus e falou, orou por 3 vezes. Tira de mim esse espinho. E ele falou o quê? A minha graça te basta. Essa palavra basta no original vai trazer uma conotação. A minha graça te cobre e te protege contra todo o ataque do inimigo. E é por isso que o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Davi queria construir o tabernáculo, o templo, Deus vira para ele e fala, não, você não vai poder construir o templo, porque as tuas mãos têm sangue. Mas ele não foi bobo nem nada, ele falou, tudo bem, eu posso não construir, mas o material sou eu que vou dar. E sabe quem construiu? O seu filho. Eu estou falando sobre os nãos de Deus. Deus virou para Moisés e falou, Moisés, você não vai entrar na terra, mas Josué vai entrar. A lei não podia entrar na graça, mas a graça, que é tipificada por Josué, vai fazer com que eu e você entremos na terra que mana leite e mel. Você está entendendo? Quando nós entendemos a respeito dos nãos de Deus, Jesus orou pedindo livramento da cruz em razão da sua humanidade, ciente e consciente da separação que viria a sofrer. Deus não afastou o cálice dele, mas fortaleceu o Filho para suportá-lo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tu estás comigo. Eu preciso ter esse nível de consciência, porque nós temos que chegar num nível de amadurecimento na fé. A Bíblia vai nos dizer que o justo é como a luz de aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Sabe, você não é o mesmo de ontem, e você não vai ser amanhã o mesmo de hoje, porque você é como a luz de aurora. Você está sendo aperfeiçoado, isso faz parte do plano de salvação. Sozo significa salvação para a vida eterna, cura, livramento, libertação, prosperidade. Significa também que eu e você teremos uma vida de preservação e segurança, mas também teremos uma vida de amadurecimento, de fortalecimento em Cristo. Você não pode ser o mesmo crente de ontem. Hebreus vai dizer que você precisa comer comida sólida. Você tem que exercitar as suas faculdades. Sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo aqueles que são chamados pelo seu propósito. Sabe, Jesus ele foi chamado para um propósito. Jesus ele foi chamado para reconciliar. E nós somos reconciliados com Ele, nós nascemos de novo. Sabe, Satanás quis propor algo para Jesus lá no deserto. Se você simplesmente se prostrar e me adorar. Sabe, se você se lançar daqui, ele queria colocar um atalho para Jesus, só que lá em Mateus capítulo 28, a Bíblia vai nos dizer que todo o poder lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Ei, cuidado com os atalhos, cuidado com aquilo que pode estar sendo apresentado diante para você, aí você não está sendo discernido ainda, porque você quer pular o processo. E Deus quer que você seja um crente maduro. Talvez o não de hoje é o sim para a tua eternidade. Eu estava falando outro dia com um irmão, e o irmão ele estava com o olho brilhando. O dinheiro entrando para ele assim como se fosse um duto. E eu virei para ele e falei assim, preste atenção de uma forma que eu vou te dizer. E era uma nota no meu espírito. Você acha que pelo fato de você estar experimentando tudo isso, você tem o sim de Deus? Ele arregalou o olho e falou, como assim, irmão?
Nem sempre porque você está no holofote. É porque você está sendo aprovado por Deus. Talvez você esteja no holofote, porque Deus ainda está te dando um tempo de misericórdia para você se arrepender do teu caminho. E quanto mais você está perto da luz, mais o pecado pode aparecer. E sabe, esse irmão, ele falou, rapaz, então eu preciso de um advogado. Porque ele estava assinando um contrato atrás do outro. E no meio da nossa conversa, ele se deu conta que ele estava sentando na mesa. E aquilo que era comissão, não preciso dar continuidade ao que era comissão. O maior não da história trouxe a maior salvação da eternidade. O não do Getsemane cumpriu essa profecia. Jesus viu a sua posteridade. Diga eu. O não que salvou o mundo. Deus disse não ao Filho para dizer sim à salvação da humanidade. É tremendo isso. Esse é o maior exemplo de um não. Esse é o maior exemplo de que um não pode conter um plano mais glorioso de Deus. Deus converte cada negativa, quando alinhada à sua vontade, em oportunidade para manifestar seus propósitos eternos. Lembra-se de José? Sabe? Os irmãos chegaram diante dele e falaram assim, ele vai nos matar. Qual foi a resposta dele? Não, você não entendeu nada. Vocês só aceleraram um processo. Porque aquilo que era maldição na minha vida, Deus transformou em bênção. Sabe, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sabe, talvez você não esteja compreendendo, mas isso vai reverberar naquilo que diz respeito a você. Isso vai reverberar num propósito de Deus glorioso, dentro de todo um plano profético daquilo que Deus tem para você. A questão é, está na hora de você entrar no secreto, como diz o Salmos 25, 14, e você começar a buscar da parte de Deus. Ei Deus, agora no temor do Senhor. Ei Deus, agora eu quero entender da parte do Senhor. Revela para mim. Traz o entendimento, porque Jeremias 33, 3 diz, clama a mim e eu vou te responder. Ei, ele está ávido por querer te responder. Talvez você não esteja entendendo o processo. Talvez você esteja, Deus, eu estou mandando tantos currículos. Deus, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e nada acontece. Ei, está na hora de você se prostrar no secreto. O berite do Senhor. Talvez o não do Senhor. Nada escapa da soberania dEle. Sabe por quê? Porque os pensamentos que Ele tem ao meu respeito, ao teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Para dar um futuro e uma esperança. Sabe? Então, como nós discernimos isso? Isso contradiz a Escritura que eu estou passando. O que eu estou vivendo contradiz o que a Escritura diz. A paz interior e testemunho no meu espírito. Isto glorifica a Deus e santifica a minha vida. Ei, você sabia que talvez você esteja passando por situações adversas, onde o teu tempo já acabou, e está na hora de você se posicionar e dizer, basta. Talvez o seu tempo já acabou, e você está insistindo naquilo. E a Bíblia vai nos dizer que o justo, ele discerne o tempo e o modo das coisas. Para o mundo é loucura, mas para Deus, rapaz, você não pode continuar na sua mesma pegada. Isso, estou disposto a obedecer? Ei, Jonas, vai pregar em Nínive? Vou nada. Não deve ser bom o odor da barriga da baleia, né? Deve ser um fedor lascado. Isso significa, amados, que muitas vezes nós estamos fora da vontade de Deus. E nós estamos insistindo em algo. Mas Deus, Ele quer mudar a nossa história, a nossa trajetória, mas existe um posicionamento nosso. E muitas vezes nós não estamos nos posicionando. E Deus já falou não, Deus já falou basta. Deus já falou basta. Mas Wilson, onde está isso? Bom, Deuteronômio 3, 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta. Antes me disse, basta.
Não me fales mais isso. Ei, Deus está falando, eu já dei um basta e você continua insistindo. Ei, Samuel, por que você está chorando? Já rasgou, não existe mais o reino de Saul. Vai lá que eu constituí para mim. Ei, Deus já tem algo para você constituído. Você está entendendo? Sabe, os nãos de Deus, amado, são não que venha para nos manter em segurança e preservação. 1 Coríntios 2,9, louvor pode subir. 1 Coríntios 2,9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Sabe, talvez esteja na hora de você começar a mergulhar mais fundo nas águas do Espírito e buscar as coisas lá do alto. E buscar das coisas lá do alto. Porque Colossenses vai nos dizer que porque você nasceu de novo, você agora vai se revestir do alto. E porque você vai se revestir do alto, você vai buscar das coisas do alto. Mas o Wilson, hoje de manhã estava muito mais legal quando a Eliane estava ministrando. É verdade. Mas sabe de uma coisa, nós precisamos ter um equilíbrio, porque muitas vezes nós estamos falando algo que Deus não está ouvindo as nossas orações, mas Ele já ouviu. Só que Ele tem um plano maior para a minha vida e para a sua vida. Aquele contrato que talvez não foi assinado, que você estava colocando a sua esperança nele, talvez aquela porta seria uma porta de perdição para você. Aquela empresa que você trabalhava, que talvez você achava que era um lugar, uma zona de conforto para você, era o lugar onde você iria caminhar e prosperar mais. Talvez ali seja o lugar da sua perdição. Talvez aquele relacionamento que você já tinha que ter dito basta. O segredo não está em forçar um sim, mas em confiar no Pai, que sabe o que faz. Se Ele disser não, aceite. Se Ele disser espere, descanse. Se Ele disser espere, descanse. Você só tem que descansar. Salmos vai dizer: aquiete o coração e sabeis que eu sou Deus. Você vai experimentar de uma porção só porque você se dispôs a descansar nele. Porque enquanto você descansa, Ele trabalha por você. Aleluia. O Francisco ficou bravo. Ficou com uma cara amuada. Mas depois ele vai ganhar umas azeitonas e está tudo bem. Se ele disser sim, obedeça com alegria. Amém? Seja abençoado na prática da palavra.